pessoal, graças e a paz do Senhor. Estamos hoje aqui iniciando o nosso primeiro podcast da Igreja La Paz. E hoje a gente vai trazer um tema bastante falado hoje em dia e muitas pessoas não têm o conhecimento, que é sobre a Reforma Protestante. E hoje, sobre esse assunto que a gente vai estar abordando hoje, vai estar aqui nosso pastor Jorge, Pai Senhor a todos. das suas palavras. Eu sou o pastor Jorge, estamos aqui com o nosso pastor e evangelista aí, Isaac Aranha, colega também de arma, é um homem de Deus, está de frente do ministério. Eu vou falar, depois passar para ele para fazer a apresentação, e hoje ele vai estar contribuindo aqui conosco, falando sobre a Reforma Protestante, autor de um livro também, que ele vai estar fazendo a apresentação. Então, vai ser um diálogo muito proveitoso. Vamos adquirir bastante conhecimento aqui. E eu agradeço desde já a colaboração que o senhor vai estar dando. Muito obrigado por aceitação do convite. E pode fazer a apresentação aí, meu pastor. Maravilha. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa, de vocês estarem informando aí o povo, sobre esse assunto tão importante que é a Reforma Protestante. Durante muito tempo, nós, os protestantes, éramos chamados assim pelos católicos. Pessoal, em cidades muito católicas, eu imagino que aí no Nordeste já temos muitas cidades com catolicismo bem praticante mesmo, atuante. Geralmente os católicos chamam os protestantes e às vezes os próprios protestantes não se viam como protestantes ou não entendiam o porquê disso. E agora, graças a Deus, está levantando esse despertamento aí para as pessoas entenderem o porquê da Reforma Protestante. Eu acredito que esse interesse das pessoas é mais por conta da data também. 31 de outubro é o dia do Halloween, geralmente a mídia só lembra do Halloween. E recentemente nós temos uma lei brasileira que o dia 31 de outubro também é o dia do evangélico. E aí juntou tudo isso aí, a Reforma Protestante também. Então, graças a Deus, as mídias sociais têm levado esse despertamento aí para lembrar. E as pessoas veem lá, 31 de outubro, o dia da Reforma. E aí, muitas igrejas ditas não reformadas, porque as igrejas mais antigas, presbiteriana, batista, luterana, ele já tem essa linha. Então, a pessoa entrou na igreja, ele já recebe logo uma aula sobre a reforma. Mas os demais segmentos evangélicos aí tinham meio que um desprezo não no sentido de desprezar, mas no sentido de ignorância, de não conhecer, E graças a Deus por esse despertamento que nós estamos tendo agora para as pessoas que estão desejosas de saber o que foi a Reforma Protestante. Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre a reforma. Amém. E se eu podia fazer uma apresentação pessoal aí, para as pessoas conhecerem mais, pode divulgar seu Instagram, Facebook. Pois é, nós estamos aqui servindo a Deus aqui na Mato Grosso, Sinop, sou de Belém, a cara de índio já não engana, que eu sou paraense, De Belém eu fui para Guaratinguetá, juntamente com meu amigo Jorge ali, tivemos no curso de formação de sargento lá, 5 meses, foi, Jorge? 4, 5 meses, 5 meses. 5 meses lá em Guaratinguetá, e de lá do curso de sargento eu fui direcionado para Sinop. Aqui estamos nós, servindo a Deus aqui na Assembleia de Deus, de Sinop. Dirijo aqui uma escola teológica, a ETADES, Escola Teológica da Assembleia de Deus de Sinop. E, enfim, é isso. A minha formação é em teologia, Bacharel em teologia e mestrado em teologia também, e também a formação em direito, filosofia e uma especialização em grego. E estamos aqui cooperando com os irmãos, ajudando no ensino e pregando quando permitem, mas é isso, e aprendendo uns com os outros aí, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Amém, glória a Deus. Então eu vou começar já com a pergunta aqui. Se não houvesse a Reforma Protestante, como estaria a igreja hoje, no século XXI? Pois é. Vamos pensar o seguinte, primeiramente a gente precisa contextualizar, A reforma, rapidinho, você me permite em 5 minutos resumir a reforma aí, Jorge? Pode. O que acontece? A igreja, ela logo no início ela não tinha nome, A igreja era só seguidores de Cristo, povo do caminho, coisas desse ritmo, seita dos nazarenos. Então, assim que era chamado povo cristão, não existia uma placa da igreja A ou da igreja B, eram seguidores de Cristo cristãos. Lá em Atos capítulo 11 diz que na cidade de Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Então, essa era a nomenclatura que os cristãos se reconheciam. Cristãos, ponto.
Durante os 3 primeiros séculos, a igreja foi duramente perseguida. Imperadores como Nero e outros imperadores romanos, Trajano, desejaram aniquilar a igreja e juraram que acabariam com a igreja. Claro, não conseguiram, nós sabemos disso. Pais da igreja, os chamados padres da igreja, também os primeiros defensores da igreja, escreviam aos imperadores para defender, eram chamados pais apologistas, e um desses é Tertuliano. Tertuliano certa vez falou o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E por que ele falou isso? Ele falou isso porque quanto mais matavam cristãos, mais cristãos apareciam. Parecia que era uma coisa que nunca ia ter fim. Então, no século IV, quando a igreja continuava crescendo mesmo em meio à perseguição, um imperador chamado Constantino alegou ter se convertido. Até hoje essa conversão é meio discutida, se foi uma conversão verdadeira ou se foi uma estratégia. E a igreja, então, oficialmente tornou-se o Estado, o Império Romano tornou-se cristão. E todas as pessoas vieram para o cristianismo, pessoas convertidas e não convertidas. E com isso, muitas coisas estranhas à Bíblia foram entrando. A missa do sétimo dia, a doutrina do purgatório, obrigação de beijar o pé do Papa, a infalibilidade papal, que é um dogma que diz que o Papa nunca erra, coisas nesse sentido. A proibição da leitura da Bíblia. A Bíblia estava traduzida no latim, a Vulgata Latina, e o povo não sabia latim, e era proibido traduzir para o seu próprio idioma. Então, essa proibição de acesso à Bíblia gerou com que muitas coisas estranhas entrassem, e isso vai perdurar durante muitos séculos. No século XVI, alguns chamados pré-reformadores tentaram e não conseguiram, até que no século XVI, Martinho Lutero, João Calvino, antes deles tinham tentado William Tyndale, John Wycliffe, pessoas que não concordavam com aquilo tudo, tentaram traduzir a Bíblia para um idioma que as pessoas pudessem ler. Alguns morreram por conta disso. Mas até que no século XVI, por fatores políticos favoráveis, etc., ocorreu de fato a reforma protestante. No século XVI, pessoal, estava tendo uma coisa na igreja que era a venda de indulgências. Então a pessoa podia comprar o perdão dos seus pecados. Então você é cristão, você vai para o céu. Mas como você pecou ainda sendo cristão, você vai ter que passar uns 20, 30 anos no purgatório. Se você quiser não ir para o purgatório, você paga, e esse pagamento te isenta de passar no purgatório. Claro que essa doutrina fez a igreja enriquecer demais, porém os reformadores não encontraram base bíblica para isso, e por isso protestaram. Martinho Lutero colocou 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e esse fato aconteceu dia 31 de outubro de 1517, e é conhecido na história como Reforma Protestante. E a igreja deu uma guinada, voltou para os princípios, e aí, então, nós tivemos o movimento protestante. Se não tivesse acontecido a reforma, Jorge, é essa a pergunta? Isso. Pois é, então, assim, primeiro é que eu acredito que é impossível não ter a reforma, porque há uma promessa bíblica, é uma promessa do fundador da igreja, que é: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma oração do Antigo Testamento também do profeta Abacuque, que é: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, sempre em momentos de crise, Deus vai avivar a sua obra. Então, é impossível não haver reforma. Mas, hipoteticamente, não tendo a reforma, eu acredito que nós continuaríamos numa ignorância muito grande, como acontecia na Idade Média. Na Idade Média, acontecia muitas vezes das pessoas cultuarem a pobreza, fazerem votos de pobreza, não desenvolverem bem o seu ministério, não desenvolverem bem sua vida profissional, porque eles acreditavam que ser pobre era o pré-requisito para ir para o céu. A reforma protestante fez com que os protestantes acreditassem que o culto é 24 horas por dia. Então, o meu trabalho é o meu culto. Então, isso gerou uma revolução nas ciências, gerou uma revolução na tecnologia. Se nós estamos hoje aqui conversando pela tecnologia à distância, eu no Mato Grosso, vocês em Pernambuco, com certeza isso é por conta da reforma protestante. Porque os protestantes começaram a querer ler para ler a Bíblia, leram livros de ciências e outros livros, e esse desenvolvimento tecnológico é que gerou o que nós estamos no momento tecnológico que nós vivemos hoje. Eu creio que, se nós não tivéssemos tido a reforma, respondendo a sua pergunta, nós estaríamos imersos ainda numa ignorância muito grande, numa pobreza e miséria e coisas desse tipo. Dando um segmento a essa mesma linha de raciocínio, alguns benefícios o senhor já citou, que é a questão da tecnologia, o avanço aí do capitalismo, que tem a ver com o cristianismo, mas também tiveram muitos prejuízos, né? E quais foram esses prejuízos de ter largamente assim várias denominações como a gente tem hoje, né? Ou isso
traz prejuízo, mas também traz um benefício. Mas qual seria o prejuízo da reforma? Pois é, o benefício é que, vamos falar primeiro do benefício, né? O benefício é porque quando vem a reforma, uma das doutrinas da reforma eram os 5 solas, né? São somente em latim. Somente Cristo, porque a igreja romana ensinava que era Cristo e mais os santos. Somente a fé, porque a igreja romana ensinava que era a fé mais a caridade e obras. Somente as escrituras, porque a igreja romana acreditava que eram as escrituras e a tradição da igreja. Então, a igreja protestante, ela foca nas escrituras. E como a igreja romana dizia que só os sacerdotes podiam interpretar, o Martinho Lutero criou uma doutrina que é a doutrina do sacerdócio de todos os santos, sacerdócio de todos os crentes, ou sacerdócio universal. Significa que todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos interpretar as escrituras sagradas. Todos podemos interpretar. E aí, claro que isso vai ter um fator positivo, porque todo mundo vai aprender a ler. Antes da reforma, só 1% da população era alfabetizada. Hoje, no mundo, acho que mais de 90% é alfabetizado, por conta desse interesse pela leitura. Esse interesse pela leitura fez as pessoas melhorarem ciências e benefícios que nós já falamos. Mas o prejuízo, Jorge e demais irmãos, o prejuízo foi o seguinte: como lá na igreja romana, quando havia uma dúvida teológica, todo mundo procurava o Papa. Reuniam-se em concílios e resolviam a controvérsia. No protestantismo, nós não temos um Papa, nós não temos um representante. Né? Nós temos muitas interpretações. Se todo mundo interpreta, cada um tem a sua interpretação. E essa ideia de cada um ter a sua interpretação, nós não temos a quem recorrer a uma autoridade única. Para mim esse texto significa isso. Não, para mim esse texto significa aquilo. Para mim, pode adorar a Deus batendo palma. O outro diz, não, para adorar a Deus não pode bater palma. Coisas tão mínimas, coisas tão pequenas, geram discussões e rompimentos de igreja. Então, um dado do ano de 2018 consta que no Brasil 13 novas igrejas surgem por dia. 13 novas igrejas surgem por dia. Então, assim, eu creio que o ponto positivo foi esse aumento da cultura, aumento da tecnologia, o interesse. Hoje, o interesse pela leitura, que no início era só para ler a Bíblia, hoje as pessoas leem tudo, né? Mas eu acho que o ponto negativo é esse. Nós tornamos a interpretação bíblica muito individualista. Para mim, significa isso. E não procuramos as autoridades. Há pessoas que estudam, que se dedicam, bacharéis, mestres, doutores, especialistas, que podem nos dizer qual o sentido daquele texto ali, né? Mas como todos nós somos intérpretes, cada um tem a sua interpretação. E aí, para mim, significa isso, para você significa aquilo. E se a gente discordar, eu abro a minha igreja e você abre a sua. Então, acaba meio que banalizando a interpretação bíblica. Mas, repito, há muitos fatores positivos na questão de muitas igrejas, porque as igrejas tradicionais, as mais antigas, elas eram meio que elitizadas em locais específicos. Hoje em dia, esse fato de ter muitas igrejas faz com que qualquer bairro, periferia, invasão, favela, haja pessoas pregando o evangelho ali, uma liberdade de mensagem. Tenho certeza que Deus usa isso para poder salvar pessoas que jamais seriam alcançadas por meio das igrejas oficiais, digamos assim. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, depois eu vou passar para o irmão Kess aqui, que ele também já está querendo aí escavacar um pouquinho. A gente vê mesmo que o senhor detém o conhecimento da palavra de Deus, da questão histórica da igreja. E a outra pergunta é que homens se colocaram numa posição para ser esses reformadores. E quais foram os principais reformadores e os seus objetivos em reformar a igreja? Será que, de fato, o objetivo era trazer uma melhoria, ou fazer uma revolução, ou criar uma nova igreja, porque não aceitava a anterior? Pois é, eu acredito que nenhum deles tinha ideia de... Os primeiros, né? Nenhum deles tinha ideia de fazer uma nova igreja. Todos eles tinham uma ideia de que a igreja é católica. A palavra católica significa universal, uma única igreja, né? Então esse ensino de uma única igreja é bem antigo, data lá de Irineu, um dos pais da igreja do século II. Então é aquela ideia de que, embora existam igrejas locais, né, igreja na cidade de Corinto, na cidade de Éfeso, na cidade de Tessalônica, mas há uma só igreja, corpo de Cristo. Então essa ideia de ter placas de igreja não era um pensamento deles à época. O que eles queriam, de fato, era ajustar, voltar para as escrituras, né? Então, quando nós tivemos um movimento no século XI, a reforma acontece no século XVI. No século XI começa um movimento chamado escolástica. E esse movimento fez com que alguns eruditos aprendessem os idiomas da Bíblia, o humanismo também, aprendessem o grego,
fossem lá no grego, no hebraico, e perceberem que aquilo que estava sendo ensinado pela igreja com a Vulgata Latina, algumas traduções não estavam bem feitas, ou algumas vezes nem era usada a Bíblia para defender uma doutrina, e eles desejaram voltar para a Bíblia. Não, vamos voltar para as fontes? Olha, isso aqui não quer dizer isso não. Vamos tentar ajustar isso aqui? Então, por exemplo, vamos lá, respondendo a sua pergunta. William Tyndale, no século XIII, tentou traduzir para o inglês, foi perseguido e morto. John Wycliffe tentou traduzir para o inglês, também foi perseguido e morto. John Hus, um alemão, tentou traduzir a Bíblia para o alemão e fazer algumas mudanças na igreja, também foi perseguido e morto. Jerônimo Savonarola, lá na Itália, também tentou voltar a Bíblia, a igreja para a simplicidade do evangelho, já que a igreja estava muito cheia de pompa, de solenidades e não mais na simplicidade. Também foi perseguido. Então, existiram esses pré-reformadores, pessoas que tentaram fazer a reforma e não conseguiram. E os reformadores, de fato, nós podemos citar os três principais: Martinho Lutero, João Calvino e Ulrich Zwingli, na Suíça. E por que esses três conseguiram? Porque as pessoas já estavam revoltadas com o Papa, principalmente os países, né, os reis, porque muitas vezes o Papa brigava com o rei de um país e ele excomungava o país todinho. Ó, o país da Suíça está excomungado. Aí os moradores da Suíça, a excomunhão é perda da salvação, tá? Só para vocês saberem. A excomunhão é você tirar a pessoa do corpo de Cristo. Então as pessoas brigavam com o rei ou rei. Ou tu faz as pazes com o Papa, ou nós vamos te matar. Então, meio que o Papa dominava o mundo com esse poder que ele tinha, que era o poder da excomunhão. Ele conseguia, com essa autoridade que ele tinha, mandar e desmandar em qualquer lugar. Cobrar impostos, coisas nesse sentido. Muitos abusos foram cometidos em nome de Deus. E as pessoas tendo medo da excomunhão, medo de perder a comunhão, medo de ir para o inferno. Então, esses reformadores vieram no momento em que os países já estavam meio que revoltados com esse autoritarismo, e quando eles viram que tinham possibilidade, então, de fazer uma igreja nacional, como a igreja anglicana da Inglaterra, eles rompem com o Papa e criam a igreja anglicana. Na Alemanha, cria a igreja luterana. Lá na Escócia, cria a igreja presbiteriana. Então, em cada país foi criando a sua igreja no início, né, para ser uma administração local. E aí, então, respondendo a sua pergunta, seria isso: Martinho Lutero, João Calvino e Ulrich Zwingli. O momento político e o momento econômico todo favorecia ser naquele momento. Outras pessoas tentaram, mas como o momento não era propício, eles acabaram morrendo na fogueira ou decapitados pela própria igreja. Então o Papa, além do poder que tinha poder de mandar matar também. Inquirir as pessoas. Tinha esse poder porque, na verdade, ele tinha o poder de excomungar, né? E com esse poder de excomungar, ele podia manipular qualquer coisa. Porque imagina, Jorge, você é o rei do Brasil. Não existia ainda a nação formada Brasil à época ainda, né? Quer dizer, estava começando aqui, né? Os portugueses tinham acabado de chegar. Mas imagina que você é o rei do Brasil. E você questiona o Papa por qualquer coisa, e o Papa vai dizer, Senhor Jorge, todos os habitantes do Brasil estão excomungados. Então você sofreria uma pressão das pessoas do seu país para fazer as pazes com o Papa, né? Porque ninguém quer ir para o inferno. E a excomunhão significa ida para o inferno, sair da comunhão, sair da igreja. E como se acreditava que a salvação estava só dentro da igreja católica apostólica romana, ele usava isso como uma força política. Entendi. Vou deixar aqui com o Cassie agora fazer. Mas tem muitas perguntas aqui ainda, viu? Manda bala aí. Mas Cassie vai fazer algumas perguntas. Aí, Cassie. Pode ser o pastor Isaac. Pode ser, um prazer. A reforma protestante foi muito importante para o cristianismo. E qual a importância da reforma? Qual foi a importância que a reforma trouxe? Pois é, eu acredito que os lemas da reforma, né, por exemplo, tem 5 lemas, né? Eu vou destacar 2 aqui. O sola escritura, que é somente as escrituras, e o sacerdócio de todos os crentes, que nós falamos agora há pouco. Antes da reforma, as pessoas meio que eram ignorantes acerca do que é o cristianismo. Eles iam para uma missa rezada em latim, nenhum deles falava latim, e eles ficavam ali só como uma obrigação. Eles iam apenas como uma obrigação para aquela missa, tá? E não entendiam nada e no final diziam amém. Com a reforma protestante, o cristianismo tornou-se mais vivo, porque agora a Bíblia foi traduzida para o idioma das pessoas, as pessoas começaram a ler a Bíblia Sagrada e começaram a dar sua opinião, começaram a entender o que é cristianismo, começaram a entender o que é conversão, o que é santificação, o que é transformação, começaram a querer saber sobre as doutrinas bíblicas. Então, o cristianismo tornou-se, após a reforma, mais racional.
Antes era só uma obrigação, eu tenho que ir porque eu sou cristão. Depois, a ideia é que o nosso culto seja, como Paulo diz aos Romanos lá, né? Um culto racional, entendendo o que eu estou fazendo aqui. Eu estou adorando porque eu entendo o que Cristo fez por mim, eu estou glorificando porque eu entendo o que Cristo fez por mim, eu leio a Bíblia porque eu entendo o que a Bíblia está me ensinando. Então, uma da importância principal do cristianismo é que, para o cristianismo, é que o cristianismo tornou-se mais prático, tornou-se mais vivo. Até então era só uma obrigação e um medo de ir para o inferno. Depois, quando eu posso ler as Escrituras, eu posso ter acesso à mensagem de Deus e ver a minha vida transformada no dia a dia. Né? E demais, antigamente eu precisava ir no sacerdote para ele interceder por mim. E a reforma protestante trouxe a doutrina de que todos somos sacerdotes. Eu posso dobrar meu joelho em qualquer lugar e falar direto com o Pai, e confessar meus pecados, e adorá-lo, enfim. Então a importância da reforma é que ela fez o cristianismo ser mais vivo, mais prático, menos teórico e mais prático. Amém. A gente vê que naquela época o Papa era autoridade. Era aquele camarada que batia o martelo e ninguém poderia fazer que voltasse atrás. E os camaradas estavam lutando para ver essa reforma. O Papa de hoje, de alguma forma, ainda tenta colocar essa autoridade na humanidade. Pois é, a época era bem mais forte, né? Só para o pessoal entender o que é o Papa. O Papa, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, são os sucessores de Pedro. Para o catolicismo romano, o primeiro Papa que houve na Igreja foi Pedro, São Pedro. Né? Eles interpretam errado, é um erro hermenêutico, nós acreditamos. Lá, Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16, Jesus chega para os discípulos e pergunta assim: quem o povo diz que eu sou? E aí você deve lembrar desse texto, as pessoas respondem: um diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, e outro diz que tu és algum dos profetas. Então Jesus olha para os discípulos e fala: mas vocês, que estão comigo todo dia, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha a resposta de Jesus para Pedro: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, olha essa frase: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, os católicos apostólicos romanos interpretam que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a pessoa de Pedro. Então, Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, porque a palavra Pedro em grego é Petros. E a palavra pedra é Petras. Talvez por um erro na escrita, né, porque o Petros é com ômicron, que é uma bolinha, igual ao nosso O. E o Petras é com alfa, que é igual uma bolinha, mas com perninha, igual um peixinho. Então, ou por um erro de escrita, ou por má vontade de alguém, eles interpretam, então, até hoje, que Pedro é a autoridade da igreja. Lembra que Jesus disse: te darei as chaves do céu, que ligados na terra será ligado no céu. Eles interpretam essa chave literalmente. Você já deve ter ouvido alguma piada de alguém que morreu, e quem está no portão do céu? São Pedro. Não é isso? São Pedro está lá no portão. Quem que libera a chuva? Para chover ou para não chover? São Pedro. São Pedro, então, deixa cair chuva agora não. Pois é, eles interpretam que Pedro tem as chaves literalmente do céu. A chave da chuva, a chave do portão, as chaves do céu. Né? Então, para eles, Pedro foi o primeiro Papa. Então, essa é a interpretação deles, e todos os sucessores de Pedro, lá no Vaticano tem uma poltrona lá, numa cadeira, onde eles sentam lá, que é a cadeira de São Pedro, onde o Papa Francisco senta hoje. Então, com o decorrer do tempo, o catolicismo criou um dogma chamado infalibilidade papal. Esse dogma diz que o Papa não erra. Então, se o Papa não erra, meu amigo, ele falou, está falado. Ainda hoje, tudo que o Papa fala é documentado. Tá? Tudo que ele fala é gerado um documento e arquivado no Vaticano. Por quê? Porque se o Papa falou, é Deus que está falando. Então, assim, respondendo a sua pergunta, hoje ele não tem mais a mesma influência, mas você vê que a mídia ainda tenta dar a mesma influência. Se você assistir o Jornal Nacional, quando o Papa faz algum discurso, Papa diz que é a favor do casamento homossexual. Tipo assim, parece que alguém está se importando com o que o Papa pensa, né? Mas ainda é dado pela mídia toda aquela importância, né? Ainda tem os católicos praticantes que se importam com o que o Papa fala, mas no Brasil, a maioria dos católicos não estão nem aí para o Papa, né? Mas, enfim, então, respondendo a sua pergunta, hoje o Papa não tem mais a mesma autoridade. Eu acho que ele acha que ainda tem, e os católicos praticantes acreditam que ele ainda tem, a mídia acredita que ele ainda tem, mas nós sabemos que na prática
Porque Não há essa muitos ainda autoridade mais. acreditam que ele, como se ele trata ele como se ele fosse o líder mundial. Tipo, ele é o cara que falou, tá falado. Para muitas pessoas, Sim, ele ainda é esse cara. sim. Para os católicos praticantes e para a mídia, o Papa falou, está falado. Eu acho que o Papa Francisco agora está numa corrida a favor do ecumenismo, né? Da união aí entre os segmentos do cristianismo, Questão. o diálogo com outras religiões e tal. E aí a mídia geralmente dá muita importância para as opiniões dele, mas, repito, acho que um grupo pequeno da população mundial ainda tem ele como esse grande líder, inerrante, infalível, representante de Deus. A maior parte das pessoas ignoram as opiniões dele. É, fazer uma pergunta aqui, antes de passar para o pastor Jorge. Lutero ele negou o livre-arbítrio no que diz a respeito à salvação. Qual a É. posição de Lutero quanto ao livre-arbítrio? Pois é, o Lutero ele teve um debate muito grande contra Erasmo de Roterdã, que era um humanista, e o Erasmo de Roterdã enfatizava demais o livre-arbítrio. E o Lutero ele escreveu um livro chamado Da Escravidão da Vontade, que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, publicou com o nome de Nascido Escravo. E então esse livro do Lutero, ele defende que não existe o livre-arbítrio com respeito à salvação. De acordo com Martinho Lutero, nós somos escravos do pecado, nós já nascemos, todos os descendentes de Adão, nascemos escravos do pecado. Então, se nós somos escravos, não fazemos o que queremos, e sim o que a natureza diz. Depois que Cristo, nós somos redimidos e nascemos de novo, lembra que Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer de novo? Nós nascemos de novo, aí Deus nos dá uma segunda natureza. O problema é que ele não tira a antiga está aqui ainda, né? Então, agora, quem é cristão tem duas naturezas dentro de si. E aí, Paulo citava um texto, o Lutero citava um texto de Paulo que está lá em Gálatas, que diz o seguinte: a carne luta contra o sangue, a carne luta contra o espírito luta contra a carne, para que não façais o que seja do vosso querer. A carne luta contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Ou seja, você vai fazer o que está mais forte dentro de você mandar. Se você só alimenta a carne vai mandar, você vai obedecer. O espírito, se você alimenta o espírito, então o espírito vai mandar e você vai obedecer. De maneira que livre, de acordo com Lutero, tá? De acordo com Lutero, estou aqui no raciocínio de Lutero, o ser humano nunca é com respeito à salvação. É você que escolhe se vai viajar, qual emprego que vai ter, qual a cor da camisa que você vai sair, mas com respeito à salvação, para Lutero não existia esse livre-arbítrio. Existe a responsabilidade. Você será julgado pelas suas escolhas. Mas essa escolha não foi livre. Ela foi agenciada. Eles chamavam de livre agência. Ou você foi agenciado pela carne, ou agenciado pelo Espírito. Eu vou continuar aqui na questão da reforma. Existe uma ala, né? E essa ala era conhecida como a ala radical da reforma, os anabatistas. Quais foram a contribuição que o anabatista deu para a reforma? O que é que influencia hoje? A Igreja Batista vem dessa ala mais radical, né? O que acontece? Logo, as primeiras igrejas que reformaram, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja anglicana, eles continuaram com aquela ideia do costume quanto ao batismo da igreja romana. E qual era o costume? O Santo Agostinho teve um debate no século IV contra Pelágio, que era sobre o pecado original. Será que o pecado original nos atingiu ou não nos atingiu? E o Agostinho defendia que nós nascemos escravos, depravados totalmente. Então, se nós já nascemos escravos e depravados totalmente, então o filho de um cristão também nasce depravado. Se eu quero que meu filho seja salvo, eu preciso que eu batizar esse menino. Então, criou-se um costume na Igreja Católica do batismo de crianças, né? Então, batismo infantil. As primeiras igrejas que reformaram, a presbiteriana, a luterana, a anglicana, eles continuaram batizando crianças. E aí, houve uma ala da reforma, que eram os anabatistas, que diziam, não, só vamos batizar quando a pessoa estiver na idade da razão. Apresenta a criança, mas a criança, ela tem um pecado original em potencial, mas ela não pecou, ela não é pecadora. Inclusive, se ela morrer na infância, ela vai ser salva. Então, na idade da razão, quando ela entendeu o que ela está fazendo, aí ela se batiza, de acordo com que Jesus batizou-se com 30 anos e tal. Então, precisa ter uma idade da razão para poder batizar. E as pessoas que se convertem do catolicismo para o cristianismo precisam batizar de novo.
E aí já é outro princípio, que é a questão do princípio por aspersão, que é batizado na igreja católica, né? Então, os anabatistas queriam fazer o batismo por imersão, mergulhar. E aí, então, teve essa ala da reforma chamada de anabatista, significava aqueles que batizam de novo. E dessa ala do anabatismo é que veio depois o movimento pentecostal, que começa lá nos Estados Unidos, depois chega ao Brasil, Igreja Assembleia de Deus e todas as demais igrejas que nós temos hoje de cunho pentecostal. A sua origem é das igrejas anabatistas. E a maioria das igrejas pentecostais só apresentam crianças, não batizam crianças e fazem o batismo por imersão e não por aspersão. Entendi. E nessa mesma linha do Anabatista, eles também diferenciavam porque ele não queria ficar submisso ao governo, né, ao Estado, enquanto as outras igrejas reformadas ficavam submissas. E até que ponto a igreja é submissa ao Estado? Pois é, isso é uma diferença muito boa. Você levantou agora aí. As primeiras igrejas, elas eram meio que ligadas. A luterana ficou ligada ao governo da Alemanha, a anglicana ligada ao governo da Inglaterra, como é ainda hoje, né? A Catedral de Westminster, lá onde tem esses casamentos pomposos que a gente vê de vez em quando aí, do príncipe Charles, da rainha Elizabeth lá, né? A imortal. Então toda essa ideia lá é ligada à igreja oficial da Inglaterra, que é a igreja anglicana. Então, os anabatistas acreditavam que o nosso reino, o nosso mundo não é daqui. E tem que desvincular totalmente com o Estado. A igreja é igreja, o Estado é Estado. Né? Então, de fato, essas igrejas, todas que vieram depois do movimento batista, são igrejas que acreditam que não deve haver ligação. Né? Inclusive, há uma polêmica hoje com respeito ao cristão e à política. Então, a opinião oficial das igrejas pentecostais é que um cristão pode estar na política, desde que tenha essa chamada para isso. O que muita gente não concorda é que um pastor que tem uma chamada ministerial para cuidar de almas se envolva lá na política. Mas nada impede que alguém com essa vocação esteja lá. Nós precisamos de pessoas lá para defender os nossos direitos. Mas respondendo a sua pergunta, qual a ligação de igreja e Estado? A princípio, nenhuma. Né? São coisas diferentes. Né? E nós devemos, como cidadãos, nós somos cidadãos do céu, mas cidadãos da terra, obediência às autoridades. Né? Até o ponto em que essa obediência não afete a nossa fé. Então, se as leis aí determinarem alguma coisa, nós como cristãos devemos obedecer às leis do homem, honrar as autoridades. Está lá em Romanos capítulo 13. Toda autoridade instituída por Deus. Agora, se determinada autoridade, seja vereadores, prefeito, Congresso Nacional, presidente, determinar, por exemplo, está proibido a partir de hoje a mensagem do Evangelho. Aí é claro que nós vamos entrar em choque entre a lei da terra e a lei de Deus. Aí nessa hora é claro que a gente vai ter que ficar com a lei de Deus. A história está cheia de relatos de pessoas que desobedeceram a ordem dos reinos, morreram por causa disso, mas preferiram ficar com a fé, preferiram ficar com a sua mensagem. Então, isso é possível acontecer no futuro próximo, né? Nós temos polêmicas hoje aí com respeito à ideologia de gênero, coisas desse tipo. Então, imagina um pastor tendo que pregar Romanos capítulo 1, que diz que os homens, por conta do seu pecado, Deus os entregou uma disposição mental reprovável para desonrarem seu corpo entre si, cometendo torpeza, homens com homens, mulheres com mulheres, e recebido em si mesmos a merecida punição do seu erro. Está no Novo Testamento, Romanos 1, que é um erro. E aí imagina então você, ainda mais hoje em dia que as nossas mensagens todas estão nas mídias aí, né? Imagina o pastor Jorge que prega essa mensagem, corre um risco de ser processado. Corre um risco de ser processado. E aí, volta atrás do que você falou ou não volta atrás? E aí nós lembramos de Lutero, né? Lutero foi diante do clero e volta atrás do que você falou, e a resposta dele foi o seguinte: a menos que vocês me provem pelas escrituras que eu estou errado, não me retratarei. Que Deus me ajude. Então, temos que ser obedientes ao Estado até que enquanto eles honrarem também a nossa lei. Nós temos que obedecer à Constituição, às leis federais, mas nós temos uma lei maior que a lei Bíblia Sagrada. Mas vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Exatamente. Antes que me fuja aqui a memória, a pergunta, na época da reforma, Lutero, aquela reforma que aconteceu naquela época, se Lutero tivesse a oportunidade de ver hoje como está as igrejas protestantes, ele ia encontrar muita coisa que ele ele disse, não, isso aí eu não ensinei. Ia encontrar alguma diferença da igreja que foi tornou protestante naquela época para de hoje?
Com certeza, infelizmente. Tem um livro que eu quero indicar para o pessoal aí, que é o Evangelho que Paulo jamais pregaria. O Evangelho que Paulo jamais pregaria. O autor desse livro, me foge agora o nome do autor, ele começa criando uma hipótese se Paulo tivesse viajado na máquina do tempo e passeado no Brasil nos dias de hoje. Então, o Paulo ficou surpreso. Olha essa igreja aqui, a igreja tal, olha como é que eles ensinam aqui. Mas peraí, eu não falei isso, estou distorcendo o que eu falei. Então é bem interessante essa questão. É dentro daquilo que nós falamos no início, né? Como nós temos o sacerdócio universal, é um princípio protestante, nós não temos uma autoridade, um papa que defina o que é e o que não é, né? Nós temos polêmicas teológicas, né? Calvinismo e arminianismo é um exemplo. Nós temos ideia de costumes. Tem igreja que proíbe jogar futebol, tem igreja que gosta de jogar futebol, tem igreja que proíbe usar bermuda, tem igreja que pode usar bermuda, tem igreja que proíbe Coca-Cola, tem igreja que proíbe tomar café, porque é pecado. Então, nós não temos um padrão. Aonde a gente vai tirar essa dúvida? Se tomar café, se jogar bola, se dançar no louvor, ou se jogar capoeira no templo. Então, aonde a gente vai tirar essa dúvida? Com quem? Quem vai dizer para nós? Nós não temos uma autoridade a quem recorrer. Então, fica uma interpretação muito subjetiva. Para mim pode, para mim não pode. Eu acho que pode, eu acho que não pode. Esse texto para mim diz isso, esse texto para mim diz aquilo. Então, isso leva o sacerdócio, de todo mundo ser sacerdote, todo mundo poder interpretar, gera essa multiplicidade de interpretativas. E aí, é claro, hoje em dia nós temos ainda a somar a isso a ideia de buscar seguidores, de buscar membros, né? Muitas igrejas tornaram como se fosse um mercado, querendo cliente. E aí eu tenho que pregar uma mensagem ao gosto do freguês. Se o freguês quer ouvir isso, eu vou ouvir aquilo ali para poder. O cliente sempre tem razão. Então isso acaba gerando deturpações no evangelho. Então, com certeza, Lutero, Calvino, Paulo, Agostinho, qualquer um que viesse para os nossos tempos se escandalizaria com algumas igrejas. Com certeza. Nessa mesma linha, nos dias de hoje, precisamos de uma reforma progressiva, pegar o que tem e ir melhorando, ou a gente precisa de uma reforma regressiva, voltar lá para o tempo primitivo e começar a rever muitas coisas? Pois é, excelente pergunta essa aí, hein, Jorge? Mas o seguinte, não tem como voltar no tempo. A máquina do tempo é só nos filmes lá de Volta para o Futuro, Efeito Borboleta. Qual mais aí que tem de viagem do tempo? Pensa aí. Então, é só isso, né? Não tem como, na realidade, isso não acontece. Então, assim, o que nós precisamos entender é Jesus, ele foi um homem do seu tempo. Né? Embora tivesse o Antigo Testamento, ele adaptou a mensagem para o seu tempo. Adaptou não a mensagem, ele adaptou o método. Né? A mensagem, ela é progressiva. Vamos lá pensar o seguinte, no Antigo Testamento, algumas ordens, por exemplo, lá do sábado, de não comer sem lavar as mãos, eram ordens da lei. Mas no Novo Testamento, Jesus vem mostrar a interpretação maior. Por exemplo, pessoal, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Né? Esse negócio de comer sem lavar a mão, o que entra não contamina o homem, o que contamina é o que sai. Então Jesus, ele interpretou aquela mensagem para aquele tempo, né? Falando da mensagem. Então acredito que nós temos que alterar os nossos métodos, isso é um fato. A mensagem é a mesma, mas o método tem que ser alterado. Vocês já devem ter ouvido algumas pessoas mais velhas dizer o seguinte, que saudade das cruzadas. Você lembra do tempo das cruzadas? No Brasil nós tivemos Bernard Johnson, no mundo nós tivemos Billy Graham e outros pregadores, né, Jimmy Swaggart, que eram pessoas que iam para estádios e 100 mil pessoas iam ouvi-los pregar. Por que nós não temos mais isso nos dias de hoje? Porque se você botar um palanque no estádio, ninguém vai ouvir. Por quê? Porque hoje em dia, se eu quiser ouvir qualquer pregador, o pregador Marco Feliciano, o pregador Gesiel Gomes, o pregador Jorge Yuri, né? Jorge Batista, se eu quiser ouvir ele, o que eu vou fazer? Eu jogo aqui nas redes sociais e assisto. Então, o método tem que ser melhorado. O mesmo método que foi usado há 30 anos atrás não vai dar certo hoje. A mensagem é a mesma. Então, respondendo a sua pergunta, nós precisamos voltar para algumas coisas, Jorge. Lembrar o seguinte, a tecnologia está aí, os métodos estão aí, mas os resultados continuam sendo aqueles mesmos de 2000 anos atrás, como oração, jejum, meditação na palavra, tem coisa que não muda. Nós podemos fazer curso de coach, métodos evangelísticos,
técnicas de persuasão, curso de oratória, curso de eloquência, curso do que quiser. Mas os resultados continuarão sendo aqueles de 2000 anos atrás. Oração, jejum, meditação na palavra, comunhão com Deus, devocional, oração em família. Isso não vai mudar. Então, a reforma tem que ser regressiva. Eu tenho que voltar para pegar alguns princípios do passado, mas ao mesmo tempo eu preciso olhar para o futuro e pensar o seguinte: qual método eu vou usar para alcançar mais pessoas? Porque o método do século XX não dá certo mais hoje. Né? Eu pegar uma caixa e ir para a praça é bom, mas será que eu vou ter o mesmo método? Talvez dava certo há 20 anos atrás, porque as pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus. Hoje em dia todo mundo está cansado de ouvir falar de Jesus. Hoje em dia até ateu tem música gospel no seu celular, na playlist, porque se sente bem ouvindo música gospel. Então, nós temos que adaptar a nossa mensagem ao método. Como que eu vou alcançar as pessoas? É um desafio. Eu não tenho a resposta qual é o método. Nós precisamos orar, pedir de Deus, pedir estratégias, né? Como vocês estão aqui com essa estratégia que vão alcançar muita gente aqui pelas mídias sociais, e adaptar. A mensagem é a mesma, mas como eu vou alcançar as pessoas tem que ser adaptado. Então, a reforma tem que ser olhando para trás e tem que ser olhando para frente também. Vou fazer mais uma pergunta aqui, vou passar para a Cass para ele fazer mais outra. Eu acho que a gente já está indo para o encerramento. A igreja busca um grande avivamento. Qual a reforma principal que a igreja do século XXI precisa para esse grande avivamento? A gente tem como referência, né, a reforma da Rua Azusa, John Wesley. Nós temos muitos avivamentos que aconteceram na história, e aí nós aguardamos por esse avivamento. Né? Tem um outro livro que eu quero indicar aqui, que é um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Um livro bem pequeno, muito bom. Esse livro, ele fala uma coisa interessante, que muitas vezes nós, cristãos, de maneira geral, nós estamos aguardando um avivamento daqueles nacional, mundial, né? Vai ter um avivamento que nós vamos ver nos jornais, nós vamos ver nas mídias, nós vamos ver o negócio acontecendo de lá para cá. Enquanto a gente estiver esperando esse avivamento acontecer, a nível mundial, a nível nacional, ele não vai acontecer. Nós precisamos pensar no avivamento no nosso pequeno grupo. Ou seja, comece a fazer esse avivamento agora, na sua casa, na sua vida. Mude a sua vida de oração, mude a sua rotina devocional, reúna a sua família e tente trazer esse avivamento na sua casa, viver para Cristo, viver para a glória de Deus. E aí, Jorge, se você e sua família fizer isso, se cada pastor, se cada irmão, se cada congregado, se cada membro de todas as igrejas fizerem isso, aí nós teremos um avivamento nacional. Então, mas o avivamento vai ser daqui para lá. Começa em casa, para depois acontecer mundialmente. Muitas vezes tem gente esperando o avivamento vir de lá para cá, mundial, para depois chegar na minha casa. Não. Eu tenho que me preocupar com a minha família. Até porque se o avivamento não vir no mundo, mas na minha família veio. Isso que interessa para mim. Certo? Porque eu vou alcançar o meu grupo e as minhas pessoas perto de mim e vou contagiar. Né? Então, o avivamento do John Wesley, o avivamento da Rua Azusa, foram avivamentos locais. Com certeza esse avivamento estava acontecendo na Rua Azusa, mas no Brasil, lá na Ásia, não estava tendo avivamento. Os avivamentos sempre são locais. Tá? E a influência desse avivamento é que é nacional e talvez até mundial. Então, se você pensar em começar o avivamento na sua casa, talvez a abrangência desse avivamento que vai começar na sua casa pode chegar até o mundo todo. O que você acha das igrejas que estão adotando a modernidade, o modalismo, né, como luz, ambiente escuro, músicas ritmadas, igreja preta, aquela que a gente não sabe se está numa igreja de fato ou está num show lá de heavy metal? Eu penso o seguinte, tudo tem que ver a intenção, né? Eu acho que tudo tem a ver com a intenção do coração. Por exemplo, por que a maioria das igrejas tradicionais, o púlpito é mais alto do que onde os irmãos estão, né? Na igreja romana, antiga, a ideia era que o clero está acima dos leigos, né? Só que hoje em dia, nas igrejas protestantes, a maioria adapta isso do púlpito estar mais alto, só que não com essa intenção de dizer que o clero, o diácono, o presbítero, o pastor é superior ao irmãozinho que está aqui. A ideia é para ele ser visto, né? Então, o púlpito puritano também era no alto, para quem está pregando, todo mundo olhar para cima e ver. Então, tudo é a intenção. Com qual a intenção que você fez na sua igreja o púlpito mais alto? É para você se achar superior? Ou só para as pessoas te olharem? Então, acho que Deus olha para a intenção do coração. Igrejas pretas, se o objetivo é iluminar, focar, porque isso vai ficar melhor,
até porque as igrejas hoje têm os cultos gravados, a imagem talvez fica melhor e tal, e para todo mundo dar atenção na pessoa que está falando, se a intenção é essa, eu acho que Deus julga a intenção e o propósito do coração. Agora, se você faz alguma coisa ali, né, todo esse enfeite que você falou aí, com o propósito ser atrair aquela pessoa que gosta da balada, aí ele vem para o culto jovem e também se sente como se estivesse na balada, aí então você perdeu o propósito, né? Porque essa pessoa tem que ser atraída pela mensagem do evangelho que vai transformá-lo aqui, né? Então eu acredito que isso é muito cultural. Lá no Nordeste nós temos o forró, que é cantado nas igrejas. Nós temos lá no Pará o tecnobrega, que o pessoal transforma em louvor e canta na igreja, né? Nós temos, nas igrejas europeias, as igrejas presbiterianas tradicionais só toca órgão, hinos, bem calmos, e acha que usar bateria, por exemplo, é pecado. Então, eu acredito que tudo isso é muito cultural, e é difícil para mim dizer se é certo ou errado. Eu acredito que Deus vai julgar o propósito do coração, né? Se você colocou aquilo ali para a glória de Deus, e focando, qual o teu propósito? Né? Eu acho que Deus conhece o propósito do coração. Então, eu creio que é isso. Se o propósito do culto está mais alto, é Deus ser glorificado, amém. Se é ficar escuro para focar no pregador, para que todo mundo veja melhor e a mensagem seja alcançada e as pessoas sejam transformadas, amém. Agora, se você está fazendo isso para imitar o mundo, Deus conhece o seu coração e você vai ser julgado conforme a sua intenção. E qual era o verdadeiro interesse dos líderes na reforma protestante? Os interesses deles nunca foram criar uma nova igreja, era arrumar o que estava bagunçado, né? Quando eles leram na Bíblia lá em latim que a salvação é pela fé, não precisa comprar, e eles viam a igreja vendendo perdão, isso para eles era revoltante, então eles queriam transmitir para o povo ao povo. Está aqui, está na Bíblia, que eu li em latim, você não sabe ler latim, mas eu aprendi, eu li, está aqui, ó. A salvação é pela graça, não vem de obras, não precisa pagar promessa, não precisa se chicotear, não precisa andar 10 quilômetros de joelho, é pela graça. Então é isso. Então, o desejo deles, o originário, era apenas reformar, o nome já diz, não era criar outra, era ajeitar as coisas, né? Porém, infelizmente, não foi possível, a autoridade da época não quis admitir os seus erros, e aí, inevitavelmente, acabavam surgindo novas igrejas. Mas eu creio, a minha interpretação, que no início eles não tinham essa ideia, pelo menos o Lutero e o Calvino. Depois a igreja anglicana, aí as outras igrejas, algumas já têm, por exemplo, a igreja anglicana, o rei Henrique VIII queria se divorciar, que a mulher dele era estéril, e o Papa não autorizou. Então, ele criou a igreja anglicana somente para ele ser o líder da igreja e poder casar de novo. Então, os originais, Lutero, Calvino e Zwingli, a ideia deles era ajeitar o que estava bagunçado, não era criar novas igrejas. Foi inevitável porque foram excomungados, foram expulsos, e aí eles tiveram que criar, um grupo seguiu eles e acabaram criando outras igrejas. Mas existem outros segmentos que tinham outras intenções. As 13 igrejas que surgem por dia hoje no Brasil, cada um tem a sua intenção, né? Mas os originais, eu acredito que não era criar outra igreja, não. Era ajeitar aquilo que estava errado. Será que, no tempo de hoje, os líderes das igrejas, eles tentam criar doutrinas para, tipo, fugindo um pouco porque não tem como a gente cristão verdadeiro fugir da palavra, mas eles tentam criar doutrinas deles mesmos. Para um exemplo, eu abro uma igreja e eu vejo que o pastor Jorge ele não gosta de bater palma. Então, para mim atrair um público que não bate palma, eu vou abrir uma igreja que não bate palma. Será que existe isso hoje ainda? Existe muito. E isso aí é uma estratégia do inimigo, eu diria. Sabe por quê? Porque enquanto você está discutindo se bate a palma ou se não bate palma, você está deixando de falar que Jesus é o Salvador. Imagina alguém que vem visitar a sua igreja, ele está querendo se matar, ele está aqui com a arma na cintura que ele vai se matar daqui a pouco, e ele entrou na sua igreja para ouvir uma palavra. Aí qual o sermão que você vai pregar? A importância de não bater palma no louvor. O que isso vai mudar na vida da pessoa? Ele vai ouvir sua mensagem do não bater palma, ou do bater palma, ou do usar calça, ou do usar saia, né? Ou qualquer outra coisa secundária, e ele vai sair e vai se matar, né? Então, ele deveria ouvir a mensagem, ele é que Jesus é o Salvador, que morreu na cruz do Calvário por ele. Então, enquanto nós estamos discutindo coisas secundárias, aquilo que é essencial está deixando de ser falado nos nossos púlpitos, infelizmente, e pessoas estão indo para o inferno porque não estão ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Será que, pelo fato da reforma existir, as pessoas colocaram dentro de si que eram livres, e porque colocaram na sua mente que eram livres, acabaram se soltando demais dentro dos templos?
Esse é um dos princípios, né? Porque se eu sou livre e eu tenho a minha interpretação, o que vale é o que eu acho. Então, se você estudou, se você se dedicou, formou em teologia e diz, ó, meu irmão, isso aqui não é assim. Ele, não interessa, para mim significa isso aqui. Então, uma das características da reforma é essa tal liberdade. Cada um interpreta do jeito que quer. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que pode ser assim. E é um paradoxo, é uma contradição, porque os reformadores, nós reformamos porque nós queríamos a autoridade das escrituras. Né? As escrituras estão acima de qualquer coisa, de qualquer opinião. Só que nós temos muitas igrejas que surgiram baseadas em sonho, teoria baseada em supostas visões, revelações, e muitas vezes essas visões e revelações são contrárias ao que a Bíblia diz, mas as pessoas preferem ficar com a visão e revelação do profeta do que com a própria Bíblia Sagrada. É uma contradição. Eu acho que tem que ser assim. Tudo bem, mas nós somos protestantes. E protestantes têm sua autoridade nas Escrituras, na Bíblia. Mas, infelizmente, nem todos entenderam a reforma. Por isso que precisa de uma nova. Se hoje aconteceu uma reforma nas igrejas, como você acha que as igrejas iriam reagir? Pois é. Uma reforma Assim, progressiva, né? O que acontece? Como naquela época era centralizada a igreja, né, tinha um comando, foi mais fácil sair e depois criar novas igrejas. Como hoje nós temos muitas cabeças, né, nós temos muitos líderes, eu acho que uma reforma geral seria impossível. Uma reforma geral. Né, porque nós temos líderes bem intencionados, graças a Deus são a maioria, mas nós temos líderes que estão em busca de outras coisas, né? De fama, de dinheiro, de outros fatores aí. Então, eu acredito que uma reforma geral é impossível, pelo menos que eu imagino, né? É impossível para nós, humanos, tá? Quem sabe Deus deseja fazer e passa, né? Mas, assim, humanamente falando, eu creio que é impossível. Agora, o que pode acontecer são, como eu disse, avivamentos locais. A reforma naturalmente trará um avivamento, né? Então, é natural, para ter uma reforma, para ter um avivamento, tem que ter a reforma. Então, é como se fosse lá em Levítico, né, de que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas o sacerdote tinha que o tempo todo tirar a cinza e colocar lenha nova, tirar a cinza. Então, o avivamento, ele dá trabalho. É uma coisa, vamos orar para o avivamento, levanta a mão e espera que vai vir. Dá trabalho, precisa tirar coisas erradas, precisa alinhar coisas que estão descoordenadas, precisa voltar para a palavra, precisa alinhar louvor, pregação. Nós precisamos rever o que nós estamos ensinando para as nossas crianças. Nós estamos com um desafio muito grande aí na transmissão das gerações, né? Cada vez se lê menos a Bíblia, cada vez se ora menos. São desafios desse sentido, que nesse sentido a gente pode reformar, né? E tentar na nossa comunidade que isso aconteça, porque de maneira geral, repito, é quase que impossível. Na educação nós estamos passando por essa dificuldade, cada vez se lê menos no Brasil, né? E dentro do movimento evangélico também, cada vez menos as pessoas lêem as escrituras sagradas, oram menos. Então existe um estudo, deixa eu trazer para vocês aqui, não para assustá-los, mas existe um estudo de alguns sociólogos da religião que dizem que até 2080 a maioria dos templos no Brasil vão ter que ser alugados, porque não vai ter gente para estar nesses templos. E por que eles chegaram nessa conclusão? Porque cada vez as gerações novas vão sendo mais frágeis, entre aspas. Se você pegar na sua igreja aquele velhinho lá, que lê a Bíblia, tem a Bíblia decorada, e um menino filho dele de 20 anos, se você perguntar quem lê mais a Bíblia, se é o de 60 ou o menino de 20, quem será que lê mais a Bíblia? É o de 60. Se você pegar aquela irmã lá, do círculo de oração, né, aquela irmãzinha de oração, de vida no altar ali, e a filha dela de 20 anos, quem ora mais? É ela, a menina de 20. Então, assim, se por essas perspectivas a gente pode ver que, humanamente falando, a próxima geração vai ser mais frágil, e a próxima mais frágil, e vai acontecer no Brasil o que já aconteceu na Europa. A Europa hoje é chamada de pós-cristã. Países que, como a Holanda, que tiveram os huguenotes, vários heróis da fé de lá, hoje a maioria lá é ateu, ateia. Né? Nos Estados Unidos, a maioria dos evangélicos são evangélicos não praticantes. Então, nós precisamos de uma reforma, de um avivamento, de uma intervenção no Brasil, para que isso não aconteça aqui também. Então, precisamos orar. O caso é sério. Em relação... a gente sabe que um dos pontos essenciais na reforma foi a justificação pela fé e também os 5 sola lei, que a gente fala sola escritura, sola glória. Onde é que surgiu isso aí? Como foi que se deu essa justificação somente pela fé e as 5 solas?
Pois é, a igreja romana ensinava uma espécie de chamada de sinergismo, né? Na salvação Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte. Qual é a minha parte? Primeiro, a penitência, que era um sacramento da igreja. Então, as penitências, eu precisava confessar ao padre, e ele dizia o que eu errei, qual é a minha penitência, e eu deveria cumprir essa penitência. Essa penitência, às vezes, era autoflagelo, com chicote, se bater. Muitas vezes eram caminhadas de joelhos, de vários quilômetros, coisas nesse sentido, né? E quando Martinho Lutero estava pagando uma promessa, subindo uma escadaria de joelhos, ele disse que ouviu uma voz falando no ouvido dele: o justo viverá da fé, o justo viverá da fé. E aí ele se sentiu ridículo subindo uma escada de joelho, se o justo viverá da fé. Então ele levantou, meio envergonhado: o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu voltar para casa. Então, a justificação pela fé é justamente isso. Para eu ser... Nós temos um problema, nós somos pecadores e só entra no céu quem é justo. Então, isso é um problema grave da humanidade. Só entra no céu quem é limpo, justo e santo. E nós somos pecadores, sujos. O que eu preciso fazer para ser justo? Passar por um processo chamado justificação. Então, a igreja romana ensinava que essa justificação ela aconteceria pelo pagamento de indulgências, pelo pagamento de promessa, pela penitência, por boas obras, por caridade. E quando Martinho Lutero lê, principalmente Romanos em latim, ele vê lá, Romanos capítulo 5, versículo 1, o justo justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então ele percebe que é simplesmente um presente que Deus nos dá a justificação, e de maneira gratuita, né? Não é o dom gratuito como a ofensa, pois se pelo pecado de um só pecado entrou no mundo, também pela justiça de um só veio a graça de todos os homens. Então, ele percebeu que era somente pela fé, não precisava pagar indulgência, nem pagar dinheiro, nem comprar nada, nem fazer penitência. Então, ele não cria a doutrina da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé é bíblica, está em Romanos. Ele apenas resgata essa doutrina que havia meio que, entre aspas, sido esquecida. As pessoas achavam que a justificação era que eu precisava fazer alguma coisa. E o Evangelho diz que não, você precisa apenas receber essa justificação. Há um processo que é Deus que faz de te tornar justo, e agora você é justo perante Deus. Agora, uma coisa a se deixar claro, viu, irmão? É que o fato de ser a doutrina pela graça, a salvação pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser que eu vou ser salvo? Não. A pessoa que foi justificada, que ela foi salva por Cristo, o Espírito Santo mora e habita nela. Então, se o Espírito Santo mora e habita em mim, então, naturalmente, eu terei um desejo de fazer boas obras. Essas boas obras são uma consequência na vida do salvo. Ele não vai fazer para ser salvo, mas ele vai fazer porque é um salvo e quer agradar aquele que o salvou. Então, naturalmente, o salvo terá boas obras. Mas não para querer ser melhor, mas como gratidão, entendendo o que Cristo fez por ele. Entendi. Aí, já seguindo essa linha de raciocínio da questão da salvação, a gente não tem capacidade de julgar quem vai ser salvo ou não. Mas a gente sabe que a salvação é pela graça, é um dom gratuito de Deus, é mediante a fé que a gente recebe a salvação. E como é que fica pessoas que hoje falam que, por exemplo, está no céu, qualquer pessoa que morre, qualquer famoso, mesmo não estando no evangelho, mas ele vive uma vida dupla, né? Uma vida dupla, mas que não fazia mal a ninguém. Mas como é que é a questão da salvação hoje? Porque para muitos a salvação ficou banalizada, né? Uma salvação barata, uma coisa que todos vão para o céu, né? Existe, eu acho que, se eu não me engano, é Irineu, uma teologia que dizia que todos seriam salvos, até Hitler, né? Orígenes. Foi Irineu? Orígenes. Origem, é isso mesmo, origem. Então, como é que é a questão da salvação hoje, no século XXI? Quem é que, de fato, é salvo? Quem está na igreja ou quem está fora da igreja pode ser salvo? Há um versículo bíblico que diz o seguinte: não pergunte no seu coração quem será salvo. Então, assim, a salvação ela é um mistério muito grande. Agora, a Bíblia ela nos orienta como que esse processo acontece. Antes de Cristo, a salvação ela era baseada na expectativa do Messias que virá. Então, o povo hebreu tinha essa expectativa, e eles serão julgados de acordo com a fé no Messias que virá. Então, era bem mais difícil para eles do que nós hoje, que já temos a certeza de que o Messias já veio e informações de como foi a vinda dele, né? Então, por isso até Pedro chama-nos de geração eleita, porque nós somos uma geração que beneficiada, porque a gente já tem informação de que Cristo veio e como ele veio.
Mas e as pessoas que estavam fora de Israel, que não tinham acesso às escrituras sagradas? Então, existe uma maneira que Deus se revela, chamada revelação geral. Essa revelação geral está descrita lá no Salmo número 19, que fala assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia anuncia outro dia e uma noite discursa outra noite. Não há som nem palavras, mas em todo o mundo se faz ouvir a sua voz. Então, o maior sermão que existe é a criação. O ser humano vê o sol nascer, vê o sol se pôr, vê o camaleão mudando de cor de acordo com o caule da árvore que ele está, vê uma criança desenvolvendo no ventre materno. Então, tudo isso era para nós glorificarmos a Deus, porque Deus está se revelando. Né? É a revelação geral. O áudio está chegando bem aí? Estão conseguindo me ouvir bem? Chegou. Deu um... Beleza. Essa é a revelação geral. Então, existe um livro, mais um livro que eu quero indicar aí, do Don Richardson, que é Fator Melquisedeque. Um antropólogo cristão saiu andando por essas tribos não contactadas de índios, de pessoas mais isoladas, e ele percebeu que em todas as tribos eles têm uma ideia de sagrado, de um Deus, de um Criador. É claro que ninguém falou para eles que o nome é Deus, Jeová, Javé, Jesus Cristo. Então, eles dão outros nomes para Deus, mas eles têm a ideia do Criador. Então, de acordo com essa teoria, isso é um assunto bem polêmico, né? Mas é uma teoria bem aceita no meio teológico, que é a ideia de que, se eles estão adorando o Criador, independente do nome que eles deram para esse Criador, Deus recebe essa adoração e eles serão julgados de acordo com essa lei moral que foi colocada no coração deles. Né? Agora, vamos para o caso dessas pessoas que conhecem o Evangelho, né? E nós temos uma tendência, embora a Bíblia não faça isso, de santificar algumas profissões. Né? Vamos pensar aqui. Se a pessoa é advogado, aí ela vai domingo aí na igreja, ouve a mensagem do pastor Jorge, se converte. Aí depois ela vai conversar lá com o pregador, e aí? Aí você vai perguntar, qual é a sua profissão? Sou advogado. Ninguém vai dizer para ele o seguinte, abandone a advocacia, porque agora você é crente. Ninguém vai falar isso para ele, né? Agora imagina, vamos colocar aqui, alguém que é um cantor, toca música sertaneja, cantor de música sertaneja, por exemplo. Se converteu, aceitou Jesus, e aí? Qual é a sua profissão? Sou cantor de... então troca, agora você vai ter que mudar aí, porque não, esse negócio aí não é de Deus, não. Então, enfim, eu não tenho uma opinião fixa sobre isso, mas eu acredito que Deus tem os seus meios de alcançar as pessoas. Nós não podemos julgar quem é salvo e quem não é salvo baseado apenas nisso. Mas, por exemplo, o jogador de futebol, deixa eu lembrar o nome dele, acho que Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, que foi do Santos, foi de São Paulo, já tá veterano, né? Ele teve um tempo que ele ganhou o Santos todinho para Jesus, né? O time do Santos todo se converteu à época. Foi até na época que começou a moda de comemorar os gols ajoelhando e apontando para cima. Foi uma moda que começou lá no Santos. Então, que dia que os jogadores do Santos que vivem viajando de tudo que é lugar vão ter tempo de ir na sua igreja aí, Jorge, ouvir a mensagem do Evangelho? Eles não vão ter esse tempo. Então, será que Deus não precisa de alguém lá no Santos, lá para falar de Jesus para eles? Será que Deus não precisa de alguém lá na seleção brasileira para falar de Jesus para o Tite? Que hora que o Tite vai ter tempo de ir no templo? Você tem que estar assistindo o jogo o tempo todo. A profissão dele é estar escolhendo jogadores do mundo todo. Então, eu acredito que não tem como a gente definir profissões sagradas e não sagradas. É claro que existem algumas coisas que são pecado descarado, por exemplo, a prostituição. Se a prostituta aceitar Jesus, é claro que ela vai ter que abandonar porque a prostituição é pecado. Agora, essa questão cultural é um tema bem polêmico. É um tema muito polêmico porque política. Será que se a pessoa se converteu, a gente vai dizer para ele sair da política ou ele vai ser luz lá no meio da política? Um ministro do Supremo se converteu, a gente vai mandar ele sair do Supremo ou ele vai ser luz lá no meio do Supremo? E alguém que está no meio aí da música, né, dita secular, será que a gente vai dizer para ele sair de lá ou ele vai ser luz lá naquele meio? Então, eu acredito que é algo bem, não sei, polêmico. Nós temos um exemplo, Naamã. Se você ver Naamã, quando ele é curado lá, ele é curado e ele diz assim para Eliseu, Eliseu, eu só vou adorar agora o Deus de Israel, mas eu já vou pedindo um perdão antecipado para você, porque eu vou ter que voltar para a Síria, e lá eu vou ter que participar de algumas cerimônias aos deuses de lá. Mas fique sabendo que o meu coração é só do Deus de Israel. Em nenhum momento você vê Eliseu dizer assim, não é para você participar mais. Eliseu diz, amém, vá com Deus. Então, ele se converteu ao Deus de Israel, mas devido à sua profissão, ele teria que continuar participando de algumas coisas lá, mas o coração dele era de Deus. Então, será que ele, no bate-papo com outros oficiais da Síria, não conseguiu levar a mensagem do Deus de Israel? Então, eu acho que isso é algo bem detalhado, bem sensível, Jorge. Eu não tenho como dizer para você, a Marília Mendonça foi salva ou não foi salva, ninguém tem como falar isso, né?
Mas eu acredito que Deus precisa de pessoas em todos os ramos, em todos os meios, inclusive na música dita secular. É claro que vai dessa pessoa que se converteu e está naquele meio ali, pesar agora o que ele vai cantar, as letras da música dele ali, enfim. Eu acredito que é algo muito íntimo, não tem como nós nos posicionarmos quanto a isso. Eu faria até uma crítica, eu até diria o seguinte, né? Essa ideia, a gente pode voltar outro dia só para falar de cultura. Né? Vamos. Por exemplo, os evangélicos criticavam durante muito tempo o cinema, que o cinema era do diabo. O C.S. Lewis, um teólogo muito bom, criou as Crônicas de Nárnia. Foi para o cinema e ensinava cristianismo para pessoas, sem as pessoas nem saberem, porque as Crônicas de Nárnia é cristianismo. O Aslan lá, que é o leão que salva, é uma figura de Jesus. Então ele conseguiu levar o evangelho de uma maneira diferente, né? Então eu acho que a gente tem que pedir discernimento de Deus e ver aí. Deus é que sabe todas as coisas e Deus tem os meios dele de alcançar as pessoas, né? E nós temos que apenas pregar o evangelho e Deus é que sabe a questão da salvação. Essa questão de céu e inferno, a gente pode trazer um outro dia aí, um tema maravilhoso na sua disponibilidade. Jesus, eu acredito que ele trouxe. Será que ele trouxe alguma reforma quando ele veio para a Terra como homem? Que em Mateus capítulo 5, versículo 28 diz assim: Mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já adulterou no seu coração. Porque antigamente, para acontecer o ato do adultério, teria que acontecer fisicamente. Mas só que Jesus já veio e disse: ó, então somente se olhar, já adulterou. Isso significa uma reforma? Significa que Jesus veio ensinar para nós a questão de que o princípio ele é maior do que a regra. É mais ou menos assim. A nossa Constituição, no Brasil, nós temos uma Constituição que é a nossa lei maior. Ela tem regras. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas ela é baseada em princípios. Se você ler lá do artigo 1 até o artigo 4 da Constituição, ela fala os princípios. Aí depois ela vai falar das regras. Por exemplo, nós temos um princípio lá na nossa Constituição que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu posso criar uma lei para um bandido, estuprador, eu dar 50 chicotadas nele na prisão? Não. Por quê? Porque tem um princípio chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Eu só posso criar regra baseada no princípio. Então, as regras do Antigo Testamento, elas eram regras. Jesus, no Sermão da Montanha, que é o texto que você leu aí, está inserido no Sermão do Monte ou da Montanha, Jesus vem mostrar o princípio. Então, é mais ou menos o seguinte, qual era a lei que dizia lá no Antigo Testamento? Era não matarás. Só que Jesus vem no Sermão da Montanha e diz, olha, eu não podia dizer lá no passado o princípio porque o povo não estava preparado. A revelação bíblica é progressiva. Mas agora eu vou dar para vocês a revelação de verdade que eu queria dizer lá. É mais ou menos o seguinte, quando sua criança, quem tem filho pequeno aí, Jorge, qual a idade do teu menor? 2 anos. 2 anos. Então, se o filho do Jorge com 2 anos vai colocar o dedo na tomada, o que ele vai dizer para o menino? Não toca na tomada. Por quê? Dodói. Só isso que ele vai dizer. Não. Acabou. Então não. Não adianta o Jorge dizer para a criança de 2 anos o seguinte, ó, meu filho, se você tocar o dedo aí, o teu corpo vai se tornar um condutor elétrico devido a DDP, que é a diferença de potencial, também chamada de voltagem. O teu corpo vai se tornar um condutor elétrico e você vai sofrer uma descarga chamada choque. Adianta, Jorge, você explicar desse jeito para o menino? Não vai entender nada. Então você só vai dizer não. Depois, quando ele crescer, ele vai entender o porquê que ele vai dizer, porquê que é não. Então, no Antigo Testamento tinha muito não. É isso, não é aquilo, não faz isso. E quando Jesus Cristo vem, ele reforma, porque ele diz, ó pessoal, eu espero que vocês já estejam maduros o suficiente para entender o porquê das coisas, para entender o princípio que está por trás daquela norma. Então, quando eu disse lá que não era para matar, na verdade eu queria dizer que não é nem para você desejar o mal para o próximo. Quando eu disse lá atrás que não era para adulterar, é porque é para você nem sequer desejar a mulher do teu próximo. Quando eu disse lá atrás que era para você, enfim, não fazer determinada coisa, mas era uma regra, mas existe um princípio que está por trás. Então, baseado nessa ideia que Jesus veio trazer da reforma, pode existir pecados que não estão na Bíblia, mas baseado no princípio é pecado. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um princípio que a gente aprende no Novo Testamento, que é o princípio de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a pessoa que se alimenta mal deliberadamente pode estar pecando, porque ela está agredindo o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem, por exemplo, uma proibição médica, e o médico proibiu você de tomar você não pode comer isso, e você comer,
Você não está agredindo o Espírito Santo? Não seria isso um pecado? Então, essa ideia de colocar o princípio acima da norma é uma reforma interpretativa, uma reforma hermenêutica, uma reforma na maneira de nós olharmos para a Bíblia Sagrada e entendermos ela que ela tem princípios bem maiores, que não é apenas a proibição, a letra da lei da proibição. Nós temos que entender o porquê aquilo foi escrito e a maneira que isso vai servir para a nossa vida. Então, sim, Jesus Cristo trouxe uma reforma grande. Respondido, pastor Jorge. Respondido. Pastor Isaac, muito obrigado pela participação. A gente já está encerrando aqui. Foi algo maravilhoso aqui, muito esclarecedor. Um assunto que abrange muitos outros assuntos. E foi bênção de Deus. Agradecemos a participação do senhor. Espero tê-lo aqui outras vezes para clarear outros assuntos meio polêmicos, né? Ou esclarecer quem tem dúvidas em outros assuntos que não são tão polêmicos, né? Mas foi uma bênção. Agradeço desde já e conto com as orações da Igreja Batista Missionária La Paz. Amém. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Obrigado aí pelo período juntos aí. Até mais. Deus abençoe. Até mais. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast, nosso primeiro podcast La Paz. E, primeiramente, queremos agradecer a Deus e, segundo, a cada um de vocês que assistiram, aprenderam com a gente sobre a Reforma Protestante. E nós, como cristãos, devemos sim saber tudo o que aconteceu e qual foi a finalidade da reforma. Então, espero que cada um de vocês tenham gostado. Não é isso aí, pastor Jorge? É isso aí, pessoal. E se você gostou, nós pedimos que vocês se inscrevam nas nossas redes sociais da Igreja Batista Missionária La Paz. Estaremos dando continuidade a esse podcast com outros assuntos maravilhosos. Então, não se esqueçam de inscrever. Vai estar aqui na descrição do vídeo, né, as nossas redes sociais, que vocês possam estar nos seguindo e ser abençoados. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e todas as pessoas que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Valeu aí, pessoal. Até a próxima. Valeu.